Vitória do Flamengo contra o Chelsea. Que jogo, meus amigos. Que jogo maravilhoso. E que Eu jogar. jogaço, né? Meu palpite era Flamengo 1-0, mas não deu aquilo que eu esperava, né? Flamengo venceu, foi um jogo duro, como eu imaginava, mas no segundo tempo o Flamengo conseguiu a virada 3-1. Jogão, hein, Gustavo? Jogão, jogão, hein? O Flamengo começou em cima desde o início do jogo. Era algo que muita gente não esperava, mas eu, como flamenguista ferrenho, acreditei que ele já iniciaria meio que mantendo o mesmo nível do adversário. Até porque o Chelsea não é esse apavoro todo, como o pessoal anda falando por aí. E aquela coisa, né? Felipe Luiz falou que manteria o seu estilo de jogo e realmente foi aquilo que ele fez, né? O Flamengo pressionando desde o início do jogo até o final. E o gol que o Chelsea fez foi um gol praticamente dado, né? Foi um gol arrumado, que aquela bola ali que o Wesley perdeu foi vacilo demais. O Flamengo tava atacando numa jogada de bola chutada pra frente, a bola sobrou pro Wesley, que ele não conseguiu afastar, foi tentar tocar, não conseguiu. E a bola sobrou e o Pedro Neto marcou logo no início do jogo. Então, assim, eu imaginava que o Flamengo iria ganhar de 1-0, né? Esse era o meu palpite pro jogo. Mas foi além da minha imaginação, foi além do que eu imaginava. Flamengo vence por 3-1. Que jogo, que jogo, que jogo. Fora o baile, né? Fora Gostei. o baile. Fora o baile, colocamos os ingleses na roda mais uma vez. Em 81 e agora em 2025. Só que agora foram os Blues. Colocamos eles na roda. E muito bom. A torcida do Flamengo foi em peso para a Filadélfia. E, meus amigos, maravilhoso. Que resultado. Calamos a boca dos antes. Calamos ou não, Gustavo? Calamos a boca e com soberania, tá? Não foi. Ah, os caras estavam chiando aqui já. Vamos dizer agora que essa vitória foi melhor do que a vitória do Botafogo. É, cara, o Rapaz, Botafogo ele é fica complicado a questionável isso. comparação. É questionável, porque o Paris Saint-Germain foi campeão da última Champions, né? Isso, isso. Mas, assim, não foi Então, um resultado fácil também pro Botafogo, né? Venceu bem 1-0, mas, assim, 3-1 fora o baile, esse jogo do Flamengo. Meus amigos, vou falar pra vocês. Eu vou até atualizar aqui a capa do nosso vídeo, porque o Flamengo vencendo, que jogo, viu? e parece que o Chelsea já gosta de apanhar de time brasileiro, né? Em Mundial. Não é Teve uma alguns coisa anos, assim. teve alguns anos atrás aí um tal de Corinthians que ganhou, né? Isso, isso. O Chelsea ele já tem um retrospecto de vir não, né? Que não foi aqui. De encarar brasileiro e perder, né? Tá lá na sua liga com como na maioria das ligas lá de fora, né? 3 ou 4 times ali de primeira linha e o restante da liga times a nível Série B Brasil. Os caras ficam meio que mal acostumados. Jogar lá, chega aqui e pega um sul-americano brabíssimo. O melhor sul-americano que existe é o Flamengo. Não tem pra onde correr, não. Exato. Não tem pra onde correr. Flamengo é a soberania do futebol sul-americano, é o Flamengo. Não tem discussão. O melhor elenco. Melhor elenco. Líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou no Campeonato Mundial como líder do Bom Campeonato julgamento. Brasileiro. Classificado na Libertadores. Classificado na Copa do Brasil para as oitavas. E ontem mesmo eu tava vendo. Acho que foi ontem o jogo do Palmeiras, né? Foi ontem, foi ontem. Foi ontem o jogo do Palmeiras. Aí eu vi um comentarista dizendo: o Palmeiras tá muito bom no Campeonato Mundial. Tal, duas vitórias. Duas vitórias não, né? Um empate contra o Porto e a vitória no jogo de ontem. O Palmeiras, que é o melhor time na Libertadores, está nas oitavas da Copa do Brasil, finalista do Campeonato Paulista. E eu pensando, mas não tem nenhum título, né? Não tem um título esse ano. Se continuar assim, não vai ganhar brasileiro, não vai ganhar a Copa do Brasil nem Libertadores, né? A gente já tem títulos Mundial na que é bom. bagagem. O que a gente disputou, a gente ganhou. Campeonato Mundial que Carioca, é bom. Supercopa do Brasil, a gente já foi campeão esse ano. Líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores. Na Libertadores a gente andou meio assim, na corda bamba, mas nos classificamos, estamos nas oitavas. Oitavas da Copa do Brasil. E agora aí, ó. 6 pontos garantidos no Super Mundial de Clubes. E, na minha visão, o Flamengo já está classificado. Não sei você o que é que acha, Gustavo, mas 6 pontos
pro Flamengo, eu acho que já dá pra garantir a classificação, dá não? Eu não vou só chutar que tá garantida a classificação, como que a gente vai passar em primeira colocação ali. Rapaz, Primeiro lugar do grupo. rapaz, o próximo jogo é contra o... Como é o nome do time? É o LAFC, o Los Angeles Los Angeles FC, exatamente, que perdeu Como para um o bom Chelsea. Que Como perdeu bom para o norte-coreano, Chelsea. tem tradição, né? É. Perdeu A para bola o que Chelsea. eles usam lá é oval. Os caras têm tradição zero no futebol. Sério, sério. Aí a pessoa, os caras fazem um corte. Brasileiros zoam Los Angeles e perdem após o jogo. Mas pé no chão, que essa Copa ela tá diferente, então tudo pode Ó, acontecer. já tá rolando entrevista do Jorginho. Vou colocar aqui a entrevista do Tem que Jorginho. continuar fazendo o que vem fazendo, o que vem trabalhando e acreditar, porque depois tudo pode acontecer e é isso. Acho que já falei tudo, posso ir, né? Pode ir, Jorginho. Vou liberar o Jorginho aqui, que tem que rodar. A imprensa toda vai rodar na zona mista aqui. Daqui a pouco o Wallace Yan vem falar com a gente também. Cara, e que estrela do Wallace Yan. Acho que é um bom ponto de comentário pra gente. Esse enredo improvável, né, do jogo do Flamengo aqui no Lincoln Financial Field, que hoje, gente, mais parecia o Maracanã. Pouco mais de 54 mil torcedores. E, cara, só deu o Flamengo na arquibancada e no campo no segundo tempo, depois daquele susto do 1-0. O Flamengo se recupera, se recompõe e 3-1 de novo marcado na história, gente. É isso, valeu, Dani. Daqui a pouco tem mais. Daniela Boaventura conversando com os nossos jogadores. Não foi 3-0. Não foi 3-0 igual foi em 81. Mas 3-1, né? 3-1 tá bom demais. Jogador do Chelsea expulso, perdeu a cabeça. Agora tem o Danilo. Danilo tá dando entrevista. Solta aí. Um jogo de duas equipes grandes, importantes, é um detalhe, você sofreu um gol. O mais importante é seguir com o mesmo plano, com resiliência, com tranquilidade e responsabilidade. Creio que hoje foi uma grande prova de maturidade da equipe, além de técnica e qualidade que a gente demonstrou em campo. O que você pode me falar sobre a tua emoção para esse jogo, né? Você tem curtido muito estar no Flamengo, a gente te vê cantando e canta junto e se emociona junto com você. Ah, sim, com certeza. Eu acho que durante a minha carreira, em alguns momentos eu me pressionei demais. Trabalhei talvez com mais pressão do que devia. Esse momento, principalmente no Flamengo, eu estou tentando desfrutar. Tenho certeza que são meus últimos anos como atleta profissional, então eu quero desfrutar o máximo possível. Muda muita coisa depois de vencer o Chelsea? É como eu falei ontem, é importante, é uma vitória que dá moral para seguir, uma vitória que dá concreteza àquilo que a gente vem trabalhando, mas é uma vitória, não vale mais do que 3 pontos, então a gente tem mais um jogo importante, tem que celebrar sim a vitória, mas com calma, com tranquilidade, porque como eu falei ontem, não era um resultado improvável. Boa, obrigada, Danilo. Vou liberar o Danilo, que o pessoal da FIFA está contando aqui cada segundinho dessas entrevistas, ainda tem o Wallace Yan para chegar por aqui, provavelmente o Bruno Henrique também, desconfio que vai ser eleito Man of the Match, não sei se você já tem essa informação aí, se tem, me conte, daqui eu não ouvi nada. Foi eleito. Pra mim, o melhor em campo tinha sido o Bruno Henrique, não? Na hora do Wallace Yan entrando de novo. O Wallace Yan agora, cara, esse negócio de... É um gol importante. Ó o Bruno Henrique, daqui a pouco ele vem. É um gol importante pra mim. Eu acho que é um sonho de todo garoto fazer um gol Copa de Mundo de clubes, ainda mais no Chelsea, que é um time de peso na Europa. Então eu estou muito feliz, espero balançar a rede mais vezes. O Wallace, a gente vê muito no futebol a coisa do estrela. Você acha que sim, tá sempre no lugar certo, acho que a tua estrela brilha, mas é muito trabalho também, né? O trabalho que ninguém vê, parece que só brilhou a estrela. Não, Deus proporciona momentos inexplicáveis pra gente, né? Então eu também sei que é fruto de muito trabalho, assim, tem a estrela, tá balançando um gol, a rede, um jogo desse importante pro Flamengo, que a gente buscou a vitória e graças a Deus a gente conseguiu conquistar os 3 pontos. Mas questão de estrela é Deus que aponta, então não tem como tirar isso de ninguém. Deixa um recado aí pra nação, 10 segundinhos rapidinho. Nação, muito obrigado pelo carinho e se Deus quiser a gente vai dar muita alegria pra vocês. Obrigada, meu amor, vai comemorar. Tá aí o Wallace Yan. Acho que é impossível a gente não se emocionar, né? Independentemente de pra qual clube você torce, quando a gente está dentro dessas competições e vê o futebol dessa maneira, a gente lembra que ele é feito de pessoas e pessoas que trabalharam muito para estar aqui. É o caso do Wallace Yan, que hoje, jovem, tem a felicidade de marcar o 3º gol do Flamengo. Eu ainda tô assimilando aqui que foi 3-1 Flamengo e do outro lado tinha o Chelsea, gente. Não é fácil não, viu?
fácil. Cara não. entrar no jogo e marcar um gol, embora que assim, o gol dele, o gol mais decisivo foi o do Danilo, que foi o da virada, né? Mas entrou muito bem. Ele decretou a vitória. O 3-1 decretou a vitória ali. Foi o que acabou com as Deixou. esperanças do Chelsea, né? Exatamente. Deixou o Flamengo agora lá em cima. O Chelsea partiu pro desespero. O goleiro saindo para tentar jogar. Isso me lembrou- Vermelho, meu amigo. Isso me Maluquice lembrou ali, muito, cara. isso me lembrou muito o Flamengo de 2004. Quando o time era Exato. uma sarna, time ruim pra caramba. Só tinha o pobre de Júlio César que saía jogando com a bola, tentando fazer gol lá da defesa. Tempos difíceis, meus amigos. Tempos difíceis. Difícil. Mas Cara- aí 2004 não tinha elenco, né? Não é o caso do Chelsea. É, Chelsea o Chelsea, meu amigo. elenco milionário lá ganhando. Aí Não tô entendendo. o senhor Jackson entrou dentro de campo, só deu a porrada e saiu. Que isso? Jackson, né? Ah, É Jackson, isso. seu Jackson. Sabe o que eu lembro aqui? O primeiro gol lá? Primeiro Ah. gol? Eu não vi isso não, cara. Eu não vi não. Tava tão puto que eu nem vi isso. Os caras fizeram isso? Meteram umas comemorações lá. Alá Gabigol. Alá Gabigol. Não acredito não, bicho. Cara, mas me subiu um ódio aqui. Eu falei, Tem que cara, buscar isso aí. Tem que buscar essa Flamengo imagem tem. aí. Tem que buscar essa Flamengo imagem pra tem. gente zoar aí. Flamengo tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar esse jogo. E ganhou. Tem que ganhar e ganhou. Comentário aqui do nosso querido amigo Júnior. O Júnior Orteixas. Ele é palmeirense, mas ele falou que está torcendo para todos os times brasileiros nesse Mundial. Ele deixou um comentário aqui, ó. Agora vocês acreditam que um BR pode ganhar o Mundial? E aí, Gustavo? O que é que você Cara, acha? Ainda é provável, sim, mas é aquela coisa. A gente tem nas outras chaves, né? Quando a gente iniciar o mata-mata, é que vai começar o vamos ver. É verdade. E a gente tem outros times aí, lembrando que o Chelsea não é o favorito. Não entrou como favorito, acho que entrou meio ali acanhadinho. A gente tem o PSG, que embora perdeu pro Botafogo, mas um jogo é um jogo, entendeu? Passou de fase, a figura muda. É verdade. A gente tem o Real Madrid ali, que Real Madrid não tem nem o que Bayern comentar, de né? Munique, o Bayern meteu Bayern foi de 10, Munique. meu amigo. E outra coisa, ó, outra Não, coisa. humildade, Bayern. Humildade sempre. Outra coisa, se o Flamengo se classificar em segundo lugar nesse grupo, corre o risco de já nas oitavas enfrentar o Bayern de Munique. Diga aí, Isso aí que é um pedreira. Isso seria um desastre. Isso aí é um problemão. Você é cara. louco. A gente tem que passar em primeiro desse grupo. Se o Flamengo Negócio desse aí tem sonha, que enfrentar se o na Flamengo final, cara. sonha com alguma coisa nesse Campeonato Mundial, o Flamengo tem que passar em primeiro do grupo e tentar avançar. Porque abre aí as chaves, abre aí os grupos e vê qual é o grupo do Bayern. Vamos lá. Fala pra mim Copa qual é do Mundo o grupo do Copa do Bayern. Mundo de Clubes. Eu sei que o grupo do Flamengo tá assim. Flamengo em primeiro com 6 pontos, 2 vitórias, se eu não me engano são 4 gols de saldo. É 4? Fez 2 contra o Esperance e fez mais 3 hoje, faz 5. Levou 1, 4 gols de saldo. Então o Flamengo está em primeiro lugar, o Chelsea está em segundo com 3 e vai ter o jogo, acredito que hoje ainda, que é contra Esperance versus o Los Angeles, não é isso? Isso, Flamengo em primeiro com saldo de 4 gols, 100% de aproveitamento. Chelsea segundo ali com saldo de gols. Saldo de gols do Chelsea. Dá pra ver aí? Tô vendo, 0. Zero. A gente Também tem os caras o fizeram LA. 2 gols, a gente foi lá e tirou o saldo deles. Os Que caras Flamengo- pegaram ali o É Los... por isso que o nome do nosso canal é Malvadão React, meu amigo. Porque o Flamengo, quando malvado! o Flamengo quando ativa o modo Malvadão, ó, o Bruno Henrique tá entrando lá. Ao vivo agora, Bruno Henrique, hein? Solta aí. E era o jogo mais esperado da chave, né? Onde todo mundo achava que o time europeu ia jogar como eles jogam, né? De uma forma, a intensidade muito alta. E hoje o Flamengo foi mais uma vez forte. O Felipe deixou bem claro para nós que estava no banco que a gente poderia ser muito importante no decorrer da partida, porque o jogo estava intenso. Diante de uma grande equipe, que é o Chelsea, um carinho muito grande quando eu vejo o jogo deles, gosto muito.
E hoje foi um jogo que a gente mostrou nossa força, a torcida nos empurrou, nos ajudou também. Isso cada vez mais a gente foi construindo ali o empate e a vitória. Bom, eu tenho 1000 perguntas, mas vou deixar para outra hora que o pessoal tá ali com um reloginho. Bruno, obrigada, vai desfrutar, viu? Valeu, obrigado a vocês. Aí, ó, a gente tenta falar com o Bruno em outra ocasião, né? Que a gente respeita o tempo, porque eu quero saber Melhor em campo, Bruno Henrique. Perfeito, justo. Bruno Henrique, é o melhor rei em do campo. clássico. Entrou e mudou o jogo. O cara entrou em campo Rei do e mudou o clássico. jogo. Você é louco. O cara... Muito boa a Muitas entrada vezes dele. injustiçado, tá? Muitas vezes por quê? Muitas vezes injustiçado. Eu Por quê, lembro Gustavo? ali de uma época, eu lembro ali de uma época em que tinha um cara, que até saiu esse cara, um branquinho que às vezes ele fazia assim, né? É um Fazia tal de assim, Gabriel marcava. Barbosa. Isso, ele tá até no time azul. O time, inclusive, é vice do Acho brasileiro. que é tá? o Paysandu. Mas são dois Os cara, às vezes o pessoal botava muita pilha, ficava muito preocupado com o que o Gabigol tá fazendo. Ah, Gabigol. Cara, mas eu vou lhe dizer por quê. Tudo por conta dos gols da Libertadores. Só por causa disso. Em duas, né? É, só por conta disso. Não vou mentir pra vocês, não vou negar. Ah, Gabigol não foi importante, não. O cara realmente era muito importante, tinha muita estrela. O que ele fez para o Flamengo, fez muito. Mas não foi de graça, a gente não tem que ter devoção por nenhum jogador. Ele recebeu muito bem por isso. Então, realmente, o Bruno Henrique, muitas vezes ele é deixado de lado, ele é meio que esquecido. Mas tá aí, o momento dele tá aí, ó. Super Mundial, continuou no Flamengo, quis continuar. Ao contrário do Gabriel, né? Se tivesse aí, O Gabriel. era banco. Gabriel. Exato. Não, nesse time de hoje era banco, mas Banco, com certeza. dava pra ter saído melhor do que Dava. ele saiu. Dá pra ter se comportado Precisava melhor. Pois é. Poderia ter Bom sido... filho, Ele poderia ter encerrado casa a carreira fora, do né? Flamengo, né? Poderia ter encerrado. cara, é porque teve a era Tite. A era Tite foi uma era complicada, cara. no Não, mas Flamengo, antes inclusive, pra mesmo do Tite, cara. Antes do Tite, ele já não tava mais jogando que preste. ele. Tem a questão Então- da disciplina. Não é só não jogar, é ser indisciplinado também. É, E- teve a questão do doping. Ele quase levava uma suspensão. Levou uma suspensão, né? Passou um De tempo alguns aí recebendo salário sem poder atuar, com risco Ou de seja, encerrar a gerando carreira, custo. gerando custo custo aí pro pro Flamengo. E tudo por conta de bobeira, porque se ele não estava irregular, ele poderia ter se submetido ao teste, ter feito o teste, mas marrento É a demais, questão da disciplina. quebrando os protocolos e acabou se dando mal, né? Mas deixando o Gabigol de lado, o Gabigol é passado, vamos focar no presente, vamos focar nos atletas que a gente tem. E o Jorginho, Gustavo, o que foi que você achou do jogo do Jorginho hoje? O Jorginho, Peraí, vamos fazer o seguinte, ele- vamos falar um a um. Vamos falar jogador por jogador, do que você achou, do que a gente debatia aqui, o que a gente achou do desempenho de cada um dentro de campo, começando pelo Rossi. O que você achou do Começando pelo desempenho do Rossi? É impressionante a evolução do Rossi. Apesar da idade, o cara mostrou que manda bem, viu? E tem marrento, aquela marra de argentino. E É, muito frio, um goleiro geladíssimo. Que é uma atualmente geladeira, trabalha uma geladeira dentro de campo. muito. Freezer, cara, é um freezer estacionado ali no gol. E ele não foi segura exigido. lá, meu filho. Ele não foi muito exigido. Não foi muito exigido. Como eu já falei no meu vídeo passado, acho que foi ontem, no vídeo que eu postei ontem, eu postei um vídeo falando sobre o Neto. Que o craque Neto, ele deu uma entrevista e falou que ele via o Flamengo como o único time brasileiro que tinha chance de ganhar o Mundial, ou tinha chance de avançar no Mundial. Ele só não gostava do Rossi. Ele disse que o goleiro Rossi do Flamengo deixava a desejar, era um goleiro muito fraco. E eu lembrei da época em que a gente tinha um goleirinho no sentido de que o cara era grande. Hugo Souza, lembra dele? Lembro do Hugo Souza. Ocorreram alguns problemas com o Hugo Souza.
Eu O lembro Souza quando os caras saiu. tocavam a bola pra ele, meu amigo. Meu amigo. Era um terror. Eu disse, Deus me livre, não. Chuta a bola pra frente, toca pra esse cara, não. O cara horrível com os pés. E sabe como foi que eu conheci o Hugo Souza? Eu tava vendo tava assistindo um vídeo uma vez da Flá TV. Aí os caras tava mostrando, era um desafio dos moleques da base. Aí tava lá o Hugo Souza, na época acho que tinha 17 anos, cobrando falta. Hugo Souza cobrando falta, ele contra outros jogadores, não me recordo quem eram os jogadores na época, e o cara tava metendo gol a rodo no treino. Aí eu disse, caramba, que goleiro habilidoso, meu irmão, isso aí com os pés, que bicho bom. Aí depois, quando o cara chega no profissional, o cara faz merda atrás de merda. Excesso Aí de não, confiança. aí não, Excesso de não, eu acho que foi o contrário. Sem confiança, falta de confiança, porque... Não, a princípio, quando ele chegou, nos primeiros jogos que ele disputou contra o Flamengo, teve um jogo contra o Palmeiras, que foi muito importante na carreira dele. Praticamente todos os jogadores do Flamengo estavam com Covid, que foi no tempo da pandemia. E ele, se eu não me engano, era o terceiro goleiro, acabou sendo escalado. Meu amigo, o cara fechou o gol, fez tudo. Aí eu acho que depois disso, o cara... Pá! Autoestima lá em cima, eu sou craque, eu sou o melhor jogador, não tem goleiro melhor do que eu. Eu lembro que teve uma época que ele chegou a barrar o Diego Alves. Os caras barraram, não lembro mais quem foi o treinador. Não lembro mesmo, não sei se foi o Paulo Souza. Não lembro se foi o Paulo Souza, foi Domenech, ou Rogério Ceni, não lembro. Só sei que os caras meteram o Diego Alves no banco pra colocar o Hugo Souza, meu amigo. O cara coloca Diego Alves no banco, aí o moleque se ensoberbeceu. Nosso querido catimbeiro, ó. Rossi fez Telecurso 2000 com ele. Fez com ele. É o nosso atual catimbeiro agora é o Rossi. Cara, aí... Assim, o Neto falando que o Rossi não tinha qualidade, não era um goleiro bom. Eu prefiro muito mais o Rossi. 10 vezes mais do que o Hugo Souza. Jogando com os pés, o Hugo Souza é horrível, horroroso. Já o Rossi não, ele passa com uma tranquilidade, sabe sair jogando, a reposição de bola dele, muito boa. Hoje, inclusive, ele fez alguma dessas jogadas, não sei se você reparou, teve alguma dessas jogadas de contra-ataque, que ele faz o lançamento, já deixa o jogador praticamente em condições de finalizar, quase dentro da área do Chelsea. E falando agora sobre o Wesley, Gustavo. Cara, nosso logo segundo Wesley. jogador, o Wesley. Eu acho que eu não deixei. Eu acho que eu mal deixei você falar sobre o Rossi. Eu achei que o Wesley ia ser o primeiro, mas vamos lá. O Wesley. Não, vamos por sequência, vamos na sequência, né? Na sequência. Rossi, depois o Wesley. Que foi que aconteceu, Wesley, hoje? Que foi? Eu não entendi, Wesley, por que você tentou dominar aquela bola ali? Não, ele não tentou dominar, não. Eu entendi o que ele tentou fazer. Chutão pra frente, a bola caiu no pé dele, ele já tentou, ó, armar o time de novo, tocando de primeira. Só que no que ele tocou, a bola bateu no Pedro Neto. Bateu no Pedro Neto, sobrou pra ele foi tentar, dividiu a bola, caiu no chão. Aí pronto, aí vacilo, porque ele tava sozinho. Aquela jogada era pra ele ter estourado a bola pra cima. Já pensou se a gente se prejudica por conta desse gol? Flamengo perde o jogo contra o Chelsea. Não prejudicou porque o time meio que o gol não entrou na mente de ninguém, inclusive do próprio Wesley. Deu uma escorregada ali depois, mas não entrou na mente, não. Sabe, o cara quanto mais por cima. Sabe o que é que isso mostra? Isso mostra o amadurecimento do jogador. Porque quem acompanha, não, tô falando especificamente do Wesley, não tô nem falando do time em geral, mas tô falando do Wesley. Porque a gente lembra do Wesley, assim que ele surgiu no Flamengo, toda crítica que ele recebia, ele se abalava. Todo erro que ele cometia, a torcida pressionava e vaiava e tal. Teve um momento que o cara não podia tocar na bola. Que a torcida tava em cima, vaiava, e ele se abatia com aquilo dali. A gente via que ele continuava tentando, mas era um negócio mais acanhado. Mas hoje em dia não. Hoje em dia ele consegue superar essas críticas, superar os erros dele. E assim, cara, é um jogador que tem muita força de vontade. Um jogador que ele não desiste fácil. Se você for ver, não sei se você já teve a oportunidade de ver a história do Wesley. Uma história de superação muito grande, onde ele já foi reprovado em várias peneiras, mas ele continua ali. Continuou tentando, e, na minha opinião, hoje ele é o lateral direito titular do Flamengo. No último jogo,
Eu acredito que ele foi poupado justamente para ser titular nesse jogo. Infelizmente teve essa infelicidade, né? Infelizmente teve essa infelicidade. É redundante isso, acredito. Mas... Não, mas... E tem a diferença, né? A gente tem a peça de reposição que é o Varela, mas aquele de jogo completamente diferente. Um jogo mais cadenciado, um jogador que não tem muita velocidade para recomposição. Inclusive na última partida, a gente sofreu um pouco com a recomposição, porque o Varela não acompanha, entendeu? Precisa ter um outro jogador de velocidade, geralmente Luiz Araújo, direito, né? Para ajudar na defesa, mas imaginei o desgaste de um atacante ter que estar toda hora ali retornando para ajudar na defesa. Eu já vejo o contrário, Gustavo. Eu já vejo que o Wesley não ajuda na recomposição. Ele vai muito, ele é muito agressivo. Agora, pra voltar, ele é mais lento. O Varela, ele segura mais, ele fica mais, ele é mais marcador. Eu já vejo dessa forma. É por isso que eu falei pra você, eu disse, cara, no início do segundo tempo, eu disse, eu já entraria logo com o Varela. Tiraria o Wesley, que eu acho que ele está abalado, que não foi o caso. Decisão correta do Filipe Luiz, por isso que ele é o técnico e não eu. Ele fez correto, manteve o Wesley, só no finalzinho que ele... Eu acho que eu nem sei se o Wesley saiu, que eu não vi, no êxtase do jogo, eu vi que o Varela entrou. Eu acredito que o Wesley saiu. Então, assim... Um delay aqui de 25 segundos, estava difícil, impossível assistir o jogo hoje. Aí, assim, ele manteve o Wesley, e se fosse eu, faria da seguinte forma. Eu teria entrado com o Varela no segundo tempo e colocaria o Luiz Araújo na ponta direita. Aí o Luiz Araújo iria aprofundar a jogada e o Wesley ficaria para marcar. Mas, graças a Deus que deu certo. Flamengo venceu. Você não é o técnico do Graças Flamengo. a Deus que eu não sou o técnico do Flamengo. É o Filipe Luiz, capacitadíssimo para estar lá. E o Ayrton Lucas? Ayrton Lucas nosso é querido motorzinho, beijinho. Né? Nosso beijinho, nosso motorzinho, cara. Nosso beijinho, rápido. lá ele. Isso. Nosso beijinho. Lá ele, lá ele é eterno ali. Isso soou muito mal, viu, Gustavo? Potiguar como a gente. Potiguar como a gente. Quem não sabe, galera, nós somos de Natal, Rio Grande do Norte. Eu moro em um bairro, o Gustavo mora em outro, mas nós somos de Natal. Então, o Ayrton Lucas é daqui, do Rio Grande do Norte. Mais precisamente de Carnaúba dos Dantas. Já jogou aqui no ABC. Fez escolinha aqui no ABC. Mas... De Natal. ABC de Natal. Então, Olha, assim... O que você achou dele hoje? O Ayrton é o mesmo jogo de sempre, cara. O Ayrton é muito rápido. Quando acerta a roubada de bola... Rapaz... Faz o time sair muito rápido. Quando acerta... Ele fez umas jogadas ali no primeiro tempo ainda, que ele quase sai na cara do gol. Ele dá umas aceleradas, meu amigo, que não tem quem pare mais não. O bicho é ligeiro demais. Ninguém pega. Depois de disparar, ninguém pega. O cara parece um carro. O cara parece um carro. Ele e o Bruno Henrique, o nosso speed. Acho que ele, por ser mais jovem, tem que estar com mais gás ainda que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique já tá coroando já, né? Então, o nosso motorzinho ali do lado esquerdo. Pois é, rapaz. Avançando pra zaga aí, o que você acha do nosso... Cara, Léo Pereira é figurinha carimbada, né, na zaga. Léo Pereira jogou muito bem. Embora quase faz um gol contra. Você viu a jogada? Cara, ali os meu amigo, não acredito não. Não acredito não. Léo Pereira, nossos Léos, acho que a gente pode falar dos Léos. Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Ortiz, cara, eu não entendi porque ele não saiu jogando hoje. Sinceramente, não entendi. Eu acredito que o Filipe Luiz optou pela experiência do Danilo. E o Danilo jogando ali também, vou te falar, viu? Que segurança. O cara tem uma saída de bola como ninguém. Mas o Léo Ortiz também, não sei o que aconteceu. Danilo, eu fico meio que na dúvida quem é quem fica na posição fixa ali, mas o Danilo ele tá voltando, né? Tá voltando o ritmo. Ele vinha de lesão, então Filipe Luiz acho que acreditou que o cara já tá aí. Já tá pronto. De iniciar isso, já tá pronto. Colocou ele pra sair jogando. Mas nossos Léos são incríveis. A gente tá bem servido de defesa, viu? Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e outra coisa. A gente tem mais um zagueiro aí. Alexandro também pode jogar como zagueiro. Um zagueiro ali caindo.
caindo ali pela esquerda. E pra mim foi uma surpresa, porque eu apostei. Falou zagueiro, eu buguei. Eu digo, zagueiro. Eu apostei que o Alexandre ia sair jogando. Eu apostava as minhas fichas que ele sairia jogando, porque ele estava apto. E tem mais entrevista, hein? Tem mais gente dando entrevista. Vou ver quem é que vai entrar aqui. Quem vai Deixa eu ver agora? se mais alguém vai entrar aqui dando entrevista. A gente tá acompanhando aqui, esperando a entrevista do Filipe Luiz, que sempre no pós-jogo ele dá entrevista. Tô na expectativa. Vamos ver o que é que ele vai falar. O ruim é porque os caras perguntam em inglês. Eu não entendo inglês. Aí, não vai rolar cara... tradução simultânea aqui, tá? Não dá. Não dá. A gente pode tentar fazer depois, no vídeo que vai ao ar, da entrevista do Filipe Luiz. Isso. Mas fica complicado. Pra gente que não entende inglês, você é doido. Complicadíssimo. Aí, assim, como eu tava falando, uma surpresa, não entrou ninguém, não. Tô acompanhando, não entrou ninguém. E como eu tava falando, o Alexandre me surpreendeu por não sair jogando. Eu imaginei que o Alexandre iria sair jogando, seria Alexandro e Varela. O Flamengo iria apostar numa postura mais defensiva, mas foi o contrário. Filipe Luiz me surpreendeu totalmente. Ayrton Lucas espetado numa ponta, o Wesley na outra, Danilo saindo jogando aqui, aprofundando a jogada com o Wesley. Agora faltou um ponta ali na direita para auxiliar o Wesley, que quem tava por ali era o Gerson. O Gerson tava rondando por ali, aí o Pulgar ficou mais fixo, junto ali com o Jorginho, meu amigo. Se esses dois se entrosarem, já tô avançando. Comecei falando lá de trás, já tô avançando. Cara, o Jorginho, meu amigo, o cara é um líder. O cara é um líder dentro de campo. É incrível, incrível. O cara tava dando bronca no Léo Pereira. Léo Pereira, calma, meu amigo. E o cara... O cara chegou agora, velho. O cara chegou agora, ele não é aquele cara que você diz assim, ó. Chegou agora, já quer sentar na janela. Não, ele chegou agora, ele já quer dirigir. Você é doido, cara. Qualidade técnica, experiência. Vou te falar, viu? Assistir o Jorginho jogando é muito bonito. Muita classe. O cara joga com classe. Sabe o que tá fazendo, ó. Aprofunda aqui, corre, recebe ali. E outra coisa, tem uma jogadinha safadinha que ele tá tentando fazer, que ele não conseguiu fazer ainda. Não sei se você reparou. Uma jogadinha só assim, ó. Pum! Essa jogadinha safadinha dele, rapaz. Se acerta, quebra qualquer marcação, quebra o adversário. Ele tentou cara uma... imprevisível, cara. Ele tentou uma com a Arrascaeta, que não deu certo. A Arrascaeta ficou... Não tá entrosado ainda. Falta entrosamento. Quando esse cara entrosar com essa equipe, vou te contar, viu? Vai ser difícil passar por essa defesa do Flamengo. Ele e o Pulgar ali. E o Pulgar é aquela... Mara que entrose na fase de grupos ainda, hein? É, tem que ser. E daqui a pouco a gente tem mais um reforço, hein? De La Cruz já está treinando. Eu acredito que na próxima rodada contra o Los Angeles ele já vai estar disponível. E é um baita reforço, né? Na verdade ele foi poupado, né? É a questão do controle de carga. E inclusive ele poderia ser relacionado pro jogo de hoje. É. Mas acabou não tendo necessidade. O Flamengo passou o carro no Chelsea e vida que segue. Com humildade, tá, gente? Com humildade. Esses brasileiros são humildes, viu? Brasileiro é assim, quando ganha, meu amigo. Com direito à torcida gritando olé, olé. Olé. Os ingleses na roda. Rapaz, e Pulgar? Pulgar, o que é que você achou? É que Pulgar, muito seguro, cadencia bem o jogo. Tenta muito aquele jogo mais vertical, jogadas verticais, né? Diferente do Gerson, o Gerson ele gosta muito de abrir, cara, mas a vantagem do Gerson é que ele prende muita bola. Vantagem e desvantagem, tá? Às vezes ele prende até demais. Mas ele tem uma proteção de bola incrível, que é difícil tomar a bola do Gerson. Ele pega a bola e abre os braços aqui, meu amigo, pra tomar a bola do cara. É uma luta, só vai na falta. Só vai na falta. Agora eu senti falta de uma coisa no Eric Pulgar. Mas ele também foi experiente, foi inteligente. Ele ter dado logo uma porrada no Caicedo logo no início do jogo. O que aquele cara distribuiu de porrada, meu amigo, foi brincadeira, viu? O Caicedo, ele jogou no Del Valle? Não sei dizer.
Deixa eu confirmar aqui. O Caicedo Não tava sei meio dizer. revoltado. Bicho, tem tanto do Caicedo. É Caicedo, cai tarde, cai logo. Às vezes eu fico na Do dúvida qual é o Equador tem bem uns 15. Eu lembro que tinha um Caicedo, goleiro. Caetá. Tinha um Eu goleiro. botei aqui pra mim. Eu botei Tinha um aqui. goleiro. Tu botou cai tarde. Não, botei Caicedo aqui, apareceu Moisés. É o volante do Chelsea Ah. e da seleção equatoriana. Então é isso, Moisés Caicedo. Bom, aí, Felipe já houve um goleiro chamado Caicedo, que eu lembro que, acho que foi 2014, foi 2013, o Flamengo, a seleção brasileira jogou contra o Equador, aí os caras chutaram de longe, aí o cara aceitou, aí virou meme. Ao invés de Caicedo, virou Caitarde. Aí, Considerado um dos jogadores mais promissores do futebol equatoriano. tu é louco, esse cara é considerado demais, pô. Aquele Fonte meio muito ali, segura. A Wikipedia, tá? Ai, o Wikipedia é Fonte muito segura que eu tô olhando aqui pra vocês. melhor do que o Chat GPT. O Chat GPT ia dizer que ele era goleiro. Ele ia ler na Wikipedia. Aí, os volantes do Chelsea, Enzo Fernandes e Caicedo, meu amigo, muito bom esses caras. Mas, Caicedo infelizmente, Caicedo não- é um volante de contato, né? Mais contato com o jogador que com a bola. Impressionante. por isso que ele Cara, bateu pra gosta de- caramba. O cara bateu em todo mundo. velho. Bateu em E o todo juiz mundo que meio- era pra ter sido expulso logo. E o juiz meio que tava Na verdade, assim, o Chelsea inteiro veio pra bater. Eu não vi, foi pra amarelo, isso aí eu não tô vendo, É. eu tô longe da jogada. É, porque ele era chinês, eu acho. Tá com o olhinho fechado aqui, e aí vai ser cancelado antes da coletiva de imprensa aí. Meu Deus. É complicado. Segura a emoção, tem mais gente aí, não? Tem mais gente que a gente O pessoal tá na não rua ainda. tá assistindo, né? O pessoal tá na rua. Tá passando aí todos os blocos, todas as capitais, é Flamengo em todo lugar. O velho já tá bêbado na Flamengo. entrevista. Flamengo em todo mundo. Tô louco pra ver o que é que o Felipe Luiz vai